Olá, queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Anderson Silva e nós estamos nas nossas lições bíblicas de escola dominical do currículo dos jovens, aqui na Academia de Pregadores. Estamos iniciando o primeiro trimestre de 2022. Fechamos um ano, estamos iniciando agora o primeiro domingo de 2022 e a Academia de Pregadores te dá boas-vindas a este novo ano. O nosso desejo é que este ano seja realmente um ano de muitas bênçãos de Deus sobre a sua vida, que a gente não viva nada mais de pandemia e que a gente siga com os nossos projetos, com os nossos sonhos, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Neste novo trimestre, neste novo ano, vamos iniciar neste primeiro trimestre com um assunto espetacular. A Casa Publicadora das Assembleias de Deus nos presenteia com uma revista falando sobre a vida de Jesus a partir do evangelista João, o apóstolo amado, aquele que esteve mais perto de Jesus do que qualquer outra pessoa. A Bíblia diz que João reclinava a cabeça no peito de Jesus, um amigo especial de Jesus. A gente sabe, lendo os evangelhos, que ali naquele momento da cruz, Jesus chamou Maria e João e disse: mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Ou seja, deixou Jesus responsável por cuidar da sua mãe terrena, né? Da sua mãe Maria. E isso demonstra a amizade entre eles, a confiança entre eles. Então nós vamos estudar sobre a vida de Jesus a partir do Evangelho de João. Eu tenho certeza que será um tempo de crescimento e de aprendizado para você, jovem, que participa da Escola Bíblica Dominical. Convide amigos, traga pessoas para a Escola Bíblica Dominical e com toda a certeza vai ser bênção de Deus para a sua vida. Vamos então iniciar aqui o nosso comentário, né, desta nossa primeira lição. Venha conosco. Muito bem, como falamos, vamos estudar nesse trimestre uma revista que tem como título Jesus, o Filho de Deus. Aliás, o tema, né? O título é cada lição, mas o tema do nosso trimestre é Jesus, o Filho de Deus. Os sinais e ensinos de Cristo no Evangelho de João. Esta é a proposta, aprendermos sobre Jesus a partir do evangelista João. O comentarista desse trimestre é o pastor Silas Queiroz. Ele é membro do Conselho de Comunicação e Imprensa da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, é jornalista, bacharel em Teologia e Direito, especialista em Direito Público, Direito Processual Civil e docência universitária. É também pastor na Assembleia de Deus de Ji-Paraná e Rondônia, onde reside e atua como procurador-geral do município. Então, nós percebemos que, mais uma vez, a CPAD nos presenteia com comentários de um homem que tem realmente todo um potencial de ensino e, com certeza, nós vamos perceber durante esse trimestre toda a capacidade deste companheiro, pastor Silas Queiroz, para nos ensinar e nos expor as Sagradas Escrituras. Na nossa primeira lição, do dia 2 de janeiro de 2022, nós vamos estudar sobre conhecendo o Evangelho de João. É uma lição introdutória onde nós vamos tratar panoramicamente e de forma rápida, é claro, sobre o Evangelho de João. O texto principal da nossa lição, e aqui nós temos uma pequena mudança em relação às lições anteriores, aqui já dá para falar de 3 mudanças. O texto principal, que chamava anteriormente texto do dia, que na lição de adultos é o texto áureo, agora chama texto principal. É texto áureo na lição de adultos, texto do dia era até o trimestre passado, e agora texto principal.
Outra mudança foi também na síntese. Havia uma síntese no trimestre passado e agora é resumo da lição e também a leitura, que na lição de adultos é leitura diária, no currículo anterior era agenda de leitura e agora leitura semanal. Foi só uma mudança de nomenclatura, mas a gente continua com o mesmo propósito, tá ok? Então o texto principal é João capítulo 1 e versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de verdade. Nós vamos perceber que o evangelista João, em todo o tempo, apresenta Jesus como Deus encarnado. E esse texto é magnífico. Eu sugiro que você compare esse texto depois com o texto de Êxodo, deixa eu tentar escrever um pouquinho melhor. Êxodo capítulo 3. Quando o Senhor fala com Moisés que iria levá-lo ao Egito para libertar o seu povo, se não me falha a memória, é do versículo 6 ao 8. O Senhor diz a Moisés o seguinte: eu ouvi o clamor do meu povo, eu vi a sua aflição, conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-los. E no Antigo Testamento, Deus desceu de formas figuradas, na coluna de nuvem sobre o Santo dos Santos, na coluna de nuvem que guiava o povo durante o dia, coluna de fogo que guiava o povo durante a noite, diversas formas figuradas, né? Mas aqui Deus desceu literalmente, o verbo se encarnou, Deus realmente desceu. Outra coisa é que lá em Êxodo também, por volta lá do capítulo 12, se não me falha a memória, não, capítulo 12, se não me falha a memória, quando Deus ordenou que eles construíssem o tabernáculo, deixa eu procurar aqui para não ficar só no se não me falha a memória, né? Êxodo capítulo 3, deixa eu procurar o texto exato, mas eu tenho quase certeza que é do versículo 6 ao 8. Versículo 6 ao 8. Deus falou com Moisés, o desci, e depois, capítulo 24. Então disse o Senhor a Moisés, não. Quando o Senhor fala já do tabernáculo, Deus fala com Moisés que eles deveriam construir o tabernáculo, e o Senhor fala com Moisés o seguinte, depois Deus manda levantar um tabernáculo, o Senhor fala, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deus fala assim. Me fugiu a memória o texto agora. Mas quando Deus mandou o povo construir o tabernáculo, Deus falou, olha, você vai pedir o povo vai trazer ofertas a você, e vocês vão me fazer um tabernáculo e eu habitarei no meio de vocês. Habitar vem do latim habitare, que quer dizer morar juntos, desfrutar das mesmas coisas. Lá no Antigo Testamento, essa habitação de Deus também foi de forma figurada. Aqui no Novo Testamento, o verbo se fez carne e habitou. Então, esses dois verbos aqui, ó, se fez carne, que é o verbo fazer, né? O verbo se fez carne e o verbo habitou entre nós, são cumprimentos proféticos lá do Antigo Testamento. Resumo da lição. O Evangelho de João é essencialmente cristológico e singular em relação aos demais evangelistas. E nós vamos perceber essa singularidade, essa cristologia do evangelista João ao estudar as lições durante esse trimestre. Queridos, a Academia de Pregadores tem um recado importante para vocês. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo.
Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. O texto bíblico, o nosso texto bíblico está em João capítulo 1, versículos 1 ao 5, e João o versículo 9 ao 14, também do capítulo 1. O texto nos diz o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas que foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui, nesse versículo de número 14, nós temos, e João nos apresenta, o objetivo da encarnação. Por que Deus se encarnou em Cristo? Para que os homens pudessem ver a sua glória. Para que a glória de Deus fosse revelada. Aqui nós temos revelação. Cristo é o ápice,
o clímax da revelação de Deus ao homem. A encarnação não foi, como eu já ouvi algumas pessoas ensinarem, para que Deus nos conhecesse, porque Ele é o nosso Criador e Ele nos conhece perfeitamente. Ele não precisava se encarnar para nos conhecer. A encarnação foi para que nós conhecêssemos Deus. E aqui está a revelação. No primeiro ponto, o nosso comentarista vai tratar sobre autor, época e propósito. Aliás, na introdução, ele vai falar de algo importante que eu quero frisar aqui. Ele nos apresenta, deixa claro que Mateus, Marcos e Lucas enfatizam a humanidade de Cristo. Em João, Jesus é apresentado como Filho de Deus, o Verbo encarnado. Mateus apresenta Jesus como rei, porque ele está escrevendo para os judeus e ele apresenta Jesus como o homem da linhagem de Davi. Ele faz uma genealogia de Cristo até Davi, mostrando que Jesus tinha direito de reinar. Era o rei, o Messias, ungido de Deus, o prometido do trono da perpetuidade, do trono de Davi, prometido para reinar sobre Israel. Ele escreve para os judeus. Marcos escreve para os romanos e apresenta Jesus como servo, na figura do boi. Mateus como rei na figura do leão, Marcos como servo na figura do boi. E Lucas escreve para os gregos, apresentando Jesus como o homem perfeito. Ele responde à pergunta da filosofia grega, que ecoa até hoje, né? Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Lucas apresenta Jesus e ele faz uma genealogia de Jesus até Adão e diz, e Adão veio de Deus. Então esses três evangelistas, que nós chamamos de evangelhos sinópticos, que são vistos por uma mesma ótica, apresentam a humanidade de Cristo. João apresenta a divindade de Cristo. Então vamos lá. No primeiro ponto, o comentarista vai falar sobre autor, época e propósito do evangelho escrito por João. Primeiro parágrafo, ele vai falar de João como discípulo amado. Segundo parágrafo, o apóstolo do amor. E no terceiro parágrafo, ele vai apresentar João como o evangelista e apologista. Nós já falamos aqui que João é o discípulo amado, o apóstolo amado. O próprio João fala sobre isso e ele fala assim de forma muito discreta, na verdade, não é? Ele fala de forma muito discreta. O apóstolo, aquele a quem Jesus amava. Depois nós vamos falar sobre o apóstolo do amor. O evangelista João fala de amor o tempo inteiro. João, a linguagem dele denota amor, expressa amor. Eu acho interessante quando João escreve nas suas cartas, ele diz assim, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Então, a forma que ele se expressa, quando a gente estuda a teologia joanina, nós vamos perceber isso. Em João, por exemplo, está o texto áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele é um evangelista e apologista. João ganhou muita gente para Jesus, né? Foi um grande evangelista. É interessante estudarmos a vida de João, porque João não foi como Pedro, que foi colocado por Deus como líder do colégio apostólico, mas ninguém teve tanta colocado por Cristo, né? Mas ninguém teve tanta comunhão com Jesus como João. Ele era um evangelista nato e um apologista. As cartas que João escreveu, por exemplo, ele escreveu para defender a fé, para defender a igreja contra o gnosticismo. Ele estava preocupado com a igreja. No segundo ponto, nós vamos tratar sobre as riquezas doutrinárias do Evangelho de João. Aqui nós vamos pensar a Bíblia doutrinariamente, né? Teoricamente falando, as doutrinas que nós podemos
absorver do evangelista João. Cristologia e trindade. Cristologia salta aos olhos. É isso que nós vamos estudar durante esse trimestre. Trindade, já no capítulo 1, ele fala: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. E o verbo se encarnou e habitou entre nós. Então ele está apontando para a ação trinitária ali também. E o nosso comentarista trata disso nesse aspecto aqui, ou nesse ponto da lição, dizendo que depois de falar do Filho, como o verbo que sempre esteve com o Pai, João apresenta o Espírito Santo, aquele que outro, João o Batista, viu descer do céu. Então, nessa narrativa de João, capítulo 1 e versículo 32, nós temos a visão trinitária. Outra doutrina que João apresenta é de Cristo como Deus Criador, quando ele mostra que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E o nosso comentarista vai fazer uma tratativa de Cristo, da cristologia no Antigo Testamento. Nós temos no Antigo Testamento aparições teofânicas de Cristo, né? Cristo está presente no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, embora evidencie a pessoa do Pai, mas a Trindade está agindo no Antigo Testamento. Nós temos aparições teofânicas, como para Abraão, para Josué. Antes de conquistar Jericó, ele viu um homem e perguntou a esse homem: és tu um dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele disse: eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. São aparições teofânicas. E no nosso terceiro e último ponto, o nosso comentarista vai nos falar sobre cristologia, sinais, sermões e declarações. Então, nós vamos aprender que existem 7 sinais miraculosos, 7 afirmações de Jesus como Deus, e aqui nós vamos perceber isso no Evangelho de João, os sinais miraculosos. João faz questão de mostrar, nós vamos estudar, né, daqui a pouco, desde o primeiro milagre que foi nas bodas de Caná, que Jesus realizou o milagre e os seus discípulos creram nele. João deixa claro que é um homem comum realizando milagres que apontam para a sua divindade. O segundo parágrafo do terceiro ponto, os sermões cristológicos. É muito importante, então, considerar como as Escrituras valorizam as questões doutrinárias. As multidões precisavam não apenas crer no Messias como Deus capaz de realizar milagres, mas como Deus como necessário e suficiente para salvar. Então, João faz narrativas de sermões cristológicos, apresentando Jesus como o ungido de Deus. E, por fim, as declarações divinas de eu sou. Jesus declara 7 vezes no evangelho escrito por João o eu sou. Né? Ele declara: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira. Esse eu sou aqui se equipara ao eu sou na língua hebraica, de quando Deus falou com Moisés que ele iria ao Egito para libertar o povo. E Moisés falou: quando eu chegar lá e o povo me perguntar quem me enviou, o que eu digo? E Deus respondeu: diga que o eu sou te enviou. Ou seja, eu sou fala da imutabilidade de Deus. Eu sou o que sou. Deus é eu sou no passado, eu sou no presente e eu sou no futuro. E no evangelho escrito por João, né, o evangelista João faz esta retratação dessas declarações de Cristo apontando para a divindade. Né? Lá em João capítulo 4 também, quando Jesus conversa com a mulher samaritana e ela diz: eu sei que quando o Messias vier, ele vai nos ensinar essas coisas. Jesus diz: eu sou eu que falo contigo. Esse eu sou está apontando para a divindade de Cristo. Tá ok? Muito bem, como você sabe, as nossas lições, as nossas aulas aqui nas lições de jovens são rápidas, mas com
a oportunidade de oferecer subsídios para você, professor de escola dominical, e também para os nossos alunos, para que cada aluno compreenda e cada professor tenha uma ferramenta a mais para ministrar as suas aulas. Deus te abençoe, um abraço e até a nossa próxima aula em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.